Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma aula falando do anestésicos locais hoje. A definição: eles são fármacos que inibem reversivelmente, que significa que o efeito dele começa, ele tem o efeito tem uma duração mais após o seu efeito. A fisiologia vai voltar ao normal. Os processos de excitação e condução do impulso nervoso ao longo das fibras nervosas, sem produzir uma inconsciência. Essa excitação é a despolarização da membrana, tá? Os anestésicos locais, eles são administrados por injeção ou de forma tópica, nas áreas das fibras nervosas a serem bloqueadas. De forma tópica, a gente tem a pomada, cremes. Então, eles dependendo da dose, os anestésicos locais provocam paralisia motora. Eles vão inibir a condução elétrica da fibra muscular. Então, o que são os anestésicos locais? Eles são fármacos que vão inibir a excitação e a condução do impulso nervoso de forma reversível, sem que prejudique a inconsciência. Então, a injeções nas áreas onde estão as fibras nervosas que desejamos anestesiar. O anestésico ele age apenas onde que ele foi aplicado. Os anestésicos, se for um anestésico tópico, como, por exemplo, cremes ou pomada, ele vai ser passado, ele vai ser absorvido, chega até o nervo que você quer anestesiar, que eu quero anestesiar. A sua absorção é melhor. A aplicação tópica é mais aconselhável, mais aconselhada aí nas mucosas. Um pouco do histórico dos anestésicos locais. Nativos dos Andes, eles mastigavam as folhas de coca, de cocaína, para causar a dormência na língua. Carl Koller, em 1884, usou a cocaína como um anestésico tópico para a cirurgia oftálmica. Foi a primeira vez que ele usou a cocaína como anestésico tópico. Alisteade popularizou sua aplicação na filtração e anestesia. A substituição da cocaína pela sua toxicidade e propriedades estimulantes. Ela foi substituída pela procaína, que foi o primeiro ter um substitutivo sintético, em 1905. Aqui a gente pode ver a linha do tempo dos anestésicos locais, mostrando para vocês que o primeiro anestésico local usado na história foi a cocaína. Então, primeiro a gente vai falar do potencial de ação. O potencial de ação dos neurônios, que são células excitáveis, são células que apresentam potencial de repouso. O que é o potencial de repouso? É a composição de íons intracelular ou extracelular que fazem com que exista uma diferença do potencial entre a fase extracelular e a fase intracelular, que ela é capaz que não vai haver uma condução desse impulso nervoso. Então, o potencial de ação diz a quantidade de sódio dentro do neurônio e a quantidade de íons, ou de sódio fora desse neurônio. Eles fazem com que as cargas elétricas no exterior elas sejam positivas. Quando existe maior concentração de sódio fora da célula, e dentro da célula, a gente tem cargas elétricas negativas. Isso é a característica do potencial de repouso. Mas, após um estímulo que acontece nos dendritos, essa célula vai despolarizar. Ela se despolariza porque o neurônio ele possui canais de sódio. Esses canais vão se abrir. O sódio no meio extracelular ele começa a entrar na célula. Ao entrar na célula, promove a alteração da carga elétrica.
entra na célula, a célula fica positiva e fora da célula vai ficar negativa. Isso é o processo da despolarização. Os canais de sódio, eles se fecham para abrir os canais de potássio. O potássio, ele sai da célula. Quando ele sai, ele reduz a carga elétrica positiva no interior da célula. Há um processo, então, de repolarização. Aqui, o mecanismo de ação dos anestésicos. Então, os anestésicos locais, eles agem nos canais de sódio. Eles vão bloquear o início da despolarização, ou seja, eles vão impedir a excitabilidade da célula neuronal e vão impedir também a condutibilidade do impulso nervoso. Os anestésicos locais, eles vão fazer o quê? Eles vão fechar os canais de sódio. Eles não conseguem entrar no neurônio. Consequentemente, a gente tem uma consequência imediata. A gente tem o bloqueio dessa despolarização. Sem a despolarização, temos o bloqueio na condução desse impulso nervoso. Esse gráfico, vemos o potencial de repouso e também o potencial de ação. O potencial de repouso é o quê? É a carga elétrica na qual não há condução do impulso nervoso. Os anestésicos locais, eles reduzem a capacidade dos canais de sódio se abrir. Consequentemente, ele vai reduzir a capacidade daquela célula atingir o linear para ela despolarizar. Despolarizar ela completamente, né? E a condução do impulso nervoso. Então, se não atinge o potencial de ação, não tem essa condução desse impulso nervoso. Então, aqui os anestésicos locais, eles vão agir de duas vias diferentes, que é a via hidrofóbica e a via hidrofílica, que vão depender do grau de lipossolubilidade ou de hidrossolubilidade dos anestésicos. Os canais hidrofóbicos, eles agem atravessando a membrana plasmática. Atravessa também a bainha de mielina. Ao atravessar a membrana plasmática, os anestésicos locais, eles têm acesso aos canais iônicos, que são os canais de sódio. Eles vão bloquear, sim, o canal de sódio. Eles agem nesses canais de sódio se eles estão abertos ou fechados. A via hidrofílica, os anestésicos locais, eles têm acesso ao canal iônico, né, o canal de sódio, apenas pela passagem pelo seu próprio canal iônico. Se esse canal ele estiver em repouso, esse anestésico local não vai ter acesso ao canal iônico. Consequentemente, ele não vai conseguir agir. Então, os fatores que interferem na ação. O tamanho da moléculas menores desprendem mais facilmente do receptor. Então, moléculas menores, ela tem um tempo de ação reduzido. Solubilidade lipídica, atravessam a bainha de mielina, mais lipossolúvel, mais fácil o acesso ao canal iônico. O tipo da célula a ser bloqueada pode ser fibras finas e de condução lenta, que vai ter um efeito mais rápido. Fibras grossas e de condução rápida, vai ter um efeito mais lento. O pH do meio, de forma hidrossolúvel, que é a via hidrofílica, e a lipossolúvel, que é a via hidrofóbica. A concentração do anestésico, a associação com o vasoconstritor, porque vai diminuir a passagem e prolongar o efeito desse anestésico. Então, algumas fibras nervosas, elas podem se classificar em fibra A, fibra B e fibra C. Vai depender do quê? Se é mielinizada ou não, o diâmetro da fibra, a velocidade de condução dessa fibra. Quando menor o diâmetro, menor a velocidade de condução, mais sensível ao bloqueio anestésico.
Então, a ação, eles podem agir de duas formas. A ação sobre os nervos e a ação sobre outras membranas excitáveis. A ação dos nervos. Os anestésicos locais, eles agem em todos os nervos. Em todos os nervos, a ação depende do tamanho, do diâmetro da mielinização. As fibras menores, aferentes à dor, são bloqueadas primeiro. E as fibras menores do tato e função motora são bloqueadas depois. As fibras mielinizadas também são mais sensíveis. A ação sobre outras membranas excitáveis, que é a junção neuroefetoras, o músculo estriado, são sensíveis a ações bloqueadoras dos anestésicos locais, mas sem um significado clínico relevante. As ações sobre as fibras cardíacas têm importância. A lidocaína ela possui uma ação antiarrítmica, ou seja, ela diminui o ritmo cardíaco. Os anestésicos locais, a sequência do seu bloqueio é o quê? A dor, que são fibras menores, o frio, calor, tato e compressão profunda e a função motora. Podem ser classificados em éster e amina. Em éster, a gente tem um exemplo do quê? Da cocaína, fora do uso, né? A procaína, tetracaína, benzocaína. Nas aminas, o exemplo é a lidocaína, ropivacaína, bupivacaína, mepivacaína. Tá? Aqui é só explicando para vocês que tem o anel aromático, que é do grupo lipofílico, tem o éster ou a amina, e tem o grupo hidrofílico, que é uma amina terciária. A procaína, ela é um éster. Então, ela tem a porção hidrofílica e a porção lipofílica. A lidocaína, ela é uma amina. Então, também ela tem a porção hidrofílica e a porção lipofílica. Então, os anestésicos derivados do éster. O éster é uma hidrólise pela colinesterase plasmática e metabólitos excretados na urina. Os fármacos eles são mais facilmente hidrolisados. A duração do efeito dos anestésicos locais é de curta duração, quando eles são éster. Né? Por exemplo, aqui, a cocaína, uso tópico. A causa depende se injetada ou ingerida. A procaína, uso parental. O grupo amina, ele aumenta a atividade anestésica. E a tetracaína são mais estáveis, né? Porque tem o grupo etilamina. Aqui é que aqui a gente está comparando a procaína e a tetracaína nesse quadro. Só para falar para vocês aí que a tetracaína ela fica mais tempo na corrente sanguínea que a procaína. Agora, os anestésicos derivados das aminas são metabolizados por enzimas microsomais no fígado. São fármacos mais resistentes à hidrólise. Então, a duração desse anestésico ela é longa, que é o exemplo da lidocaína e da pirocaína. Que a lidocaína vai ter um impedimento estérico dos grupos volumosos, né, que vai ter uma redução no metabolismo plasmático, que vai aumentar o tempo de meia-vida. Então, a lidocaína, como exemplo de planejamento racional de novos compostos bioativos, vai reduzir a velocidade de metabolização e tem uma consequência do aumento da meia-vida plasmática. Por quê? Porque ela tem o grupamento aqui. Esse grupamento aqui é o grupamento hidrofóbico, vai ter o anel benzênico e tem 2 grupamentos metil, que é o grupo. Aliás, pessoal, a procaína, né?
ela tem baixa meia-vida plasmática. Por quê? Porque ela tem esse grupo aqui hidrofóbico e vai ter o anel benzênico, né? A lidocaína, ela tem 2 grupos aqui, metil e o grupo amina. A relação da estrutura e atividade. Então, a gente tem a potência, a latência e a duração de ação. A potência está relacionada com a solubilidade lipídica. A latência é o tempo para o início da ação. Depende da proporção da base não ionizada ou ela é ionizada. Quanto maior a quantidade da base não ionizada, mais rápido é o início da ação dela. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho ali. A potência é a capacidade do fármaco dele realizar o efeito farmacológico. Está diretamente relacionada com a sua solubilidade em lipídio. Mais lipossolúvel tem uma maior potência. A latência é o tempo necessário para a ação farmacológica se iniciar. E a duração de ação é desde o início dos seus efeitos iniciarem até o término dos seus efeitos. Tá? Então, aqui, mostrando que a bupivacaína ela é 4 vezes mais potente que a lidocaína. O tempo de latência. A gente pode ver aí o percentil ionizada no pH 7,4. A lidocaína ela é mais ácido, então tem uma diminuição dessa concentração ionizada. Já a bupivacaína e a ropivacaína, elas são mais básicas, então tem um aumento da porcentagem ionizada. Se menos for a forma ionizada, mais rápido é o início de ação do fármaco. Aqui a gente tem a forma não protonada e a forma protonada. Então, a forma protonada, ela tem acesso através do próprio canal iônico. E a forma não protonada, molecular, ela atravessa a membrana plasmática e ela tem acesso por dentro dessa membrana plasmática ao canal iônico. A forma protonada, ela tem um tempo de latência menor e tem o início de ação dela, ela é mais rápida. Então, a acidez do meio faz com que as formas moleculares se transformem em formas protonadas. A duração da ação. Aí mostrando para vocês que a lidocaína tem uma diminuição da ligação proteica e a duração é diminuída. A bupivacaína e a ropivacaína tem um aumento da ligação proteica, então tem um aumento dessa duração de ação dela. Então, voltando um pouquinho aqui, que o grau de ionização, né, que a gente falou ali atrás, o início de ação é quanto tempo leva para o anestésico, depois de administrado, ele inicia seu efeito farmacológico. Tá? Aqui mostrando as propriedades físico-químicas. Algumas propriedades dos anestésicos locais. Ele se divide em 2 grupos, igual a gente falou anteriormente, as aminas e os éster. Os derivados das aminas são mais ácidos e os derivados de éster, eles são mais básicos. Os derivados das aminas têm um grau de ionização menor e os derivados de éster, eles têm um grau de ionização maior. As aminas têm um início mais rápido e o éster tem um início mais lento. Então, eles podem ser classificados de acordo com a sua duração. Pode ser fármacos de curta duração, ação média e ação longa. De curta duração, a gente tem a procaína. De ação média, a lidocaína e a prilocaína. E de ação longa, a tetracaína, a bupivacaína e a
etidocaína. Tá? Aqui mostrando para vocês que a lidocaína, o início da ação dela é 2 horas. Se a gente potencializa ela, usa 2 anestésicos, a lidocaína mais a tetracaína, essa duração de ação dela aumenta. Associação dos vasopressores, né? A epinefrina, porque vai diminuir a luz do vaso. Diminui a absorção sistêmica do anestésico local. Com isso, a gente tem uma diminuição da toxicidade e aumento da duração de ação. Por quê? Bloqueia por mais tempo o nervo que está atingindo e aumenta o tempo de ação. Ele é contraindicado em extremidades. Aqui nesse gráfico, nessa tabela, está mostrando para vocês que a lidocaína, a mepivacaína e a ropivacaína, aliás, só a lidocaína e a perivacaína estão aumentado o aumento da duração. E ela tem uma redução dos níveis sanguíneos. Os efeitos adversos dos anestésicos locais, eles têm ações cardiovasculares, ações centrais e outras. As ações cardiovasculares reduz a frequência cardíaca, tem um prolapso cardíaco, reanimação cardiorrespiratória, que deve estar ao alcance. As ações centrais, a ansiedade com tremores, euforia, agitação, convulsões, depressão respiratória em doses elevadas. Outras vão ter reação alérgica, né? Que as ações centrais têm uma pequena dosagem. Então, a toxicidade dos anestésicos locais. Em pequenas doses, a gente tem o gosto metálico na boca, zumbido, distúrbios visuais. Quando a gente tem altas doses, administrado altas doses de concentração, a gente tem depressão respiratória e depressão cardiovascular. A neurotoxicidade. A neurotoxicidade tem um bloqueio das fibras inibitórias do córtex cerebral, porque vai aumentar a condução elétrica, vai ter convulsão. Quando você tem um bloqueio das fibras inibitórias e excitatórias, você tem depressão generalizada no sistema nervoso central. A cardiotoxicidade, os efeitos cardíacos dos anestésicos locais. A ação central sobre o sistema nervoso autônomo. Ele bloqueia as fibras que vão liberar noradrenalina ao controlar a frequência cardíaca e controla a força de contração do coração central e periférico. A ação periférica do sistema nervoso central também faz isso. Potente efeito vasodilatador direto causa depressão nas funções cardíacas. Ação direta sobre o miocárdio e ação na eletrofisiologia cardíaca, vai ter uma redução na condução elétrica. Aqui nesse quadro, mostrando a toxicidade do sistema nervoso central, que a gente tem a bupivacaína com mais toxicidade. E a toxicidade cardiovascular, que a gente tem também a bupivacaína em maior toxicidade. Aqui nesse gráfico, a gente tem que a bupivacaína ela tem menos efeitos adversos do que os demais. Então, a toxicidade locais. Limitar a dose total e lentificar a sua absorção, que vai ser diminuir a dose a ser administrada. Evitar a bupivacaína, que ela é mais tóxica. Manter a ventilação e oxigenação, bloqueadores do canais de cálcio, fornece uma proteção. O midazolam ele aumenta o linear para a toxicidade e diminui a letalidade. Aqui a gente tem falando um pouquinho, para finalizar aí, sobre as anestesias epidurais e a subaracnoide, né? Que a gente tem a peridural e a raquianestesia. A peridural, os anestésicos é injetado no espaço peridural,
que é a camada de gordura anterior à dura madre, né? A membrana que envolve a medula vertebral. E a raquimedular, a agulha ultrapassa a dura madre, mas não atinge a medula. O anestésico ele é injetado em uma região abaixo da medula, onde só há filamentos nervosos. O efeito colateral da injeção da RAC. Você tem cefaleia, emese, pós-RAC. A emese significa vômito. Por isso que recomenda repouso. Atentar para a retenção urinária causada pelo bloqueio muscular. Tá? Então, elas são indicadas em operações nas pernas, abdômen inferior, como apendicite, útero, ovário, bexiga e cesariana. Tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Tenha todos uma ótima tarde.